nome é Luciana Oliveira e sou a webmaster do site do projeto Street Art Say. Portanto, as minhas funções em relação a esta equipa são de natureza mais tecnológica e no sentido de assegurar que as coleções das rotas recolhidas pelos investigadores de campo são corretamente apresentadas na web, de acordo com os padrões de qualidade e acessibilidade que permitam efetivamente partilhar cultura do real para o virtual, ou então, por outras palavras, de trazer a rua para o digital. Nesta pequena sessão eu vou abordar alguns aspectos relacionados com este processo e com a apresentação da informação digital, também algumas métricas de desempenho do projeto na web e uma pequena caracterização de quem é que nos tem acompanhado, no sentido de visitantes virtuais que visitam o site do projeto ao longo dos últimos 2 anos, já que o site do Street Art foi lançado em dezembro de 2017. Em jeito de abertura e referindo-me ao momento de lançamento oficial do projeto, estamos por construir a identidade visual do mesmo para permitir não só anunciar qual é que seria o estilo de comunicação, mas também para podermos criar identificação de projeto e rápido reconhecimento em outros canais digitais, onde se pensou que seria vantajoso promover o projeto para o aproximar dos públicos. O que estou a mostrar agora é, então, e em jargão de comunicação, a identidade visual gráfica do projeto, vulgo logótipo, que na realidade é uma entidade monolítica. A estratégia desta identidade visual consiste em aproximar a identidade projetada ao estilo da arte urbana, do espírito urbano, para que os fundamentais propósitos do projeto sejam revelados a priori, antes mesmo das pessoas terem contacto com o espólio, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, de maneira que foi concebido em jeito de um lettering grafitado. Então, começo por avançar com alguns dados acerca da estrutura do acervo fotográfico das rotas, nomeadamente com o número de POIs, ou Points of Interest, por rota, e o respectivo número de fotografias. Atualmente, o acervo conta já com 3.241 fotos no total, sendo que as rotas com maior número de entradas, como se pode ver no gráfico, são a da Senhora da Hora, a da Trindade, Matosinhos e Lessa da Palmeira, assim como São Bento e Bolhão. As rotas que têm mais POIs são a da Boa Vista, a do Dragão e a da Constituição. Uma média simples indica que poderão existir em média, passa a redundância, de cerca de 249 fotos por POI, embora existam, como se pode ver, algumas variações. A estas rotas acrescem ainda os POIs das rotas de autor, com 16 artistas de street art e o respectivo portfólio de arte urbana, que é construído a partir do acervo principal, que é o que está ilustrado no gráfico, e portanto essa contagem não está incluída nesta representação, porque trata-se de uma seleção e catalogação para a apresentação das rotas por autor, para que os visitantes possam escolher os seus autores preferidos e fazer um percurso conduzido, guiado, para visitar, digamos assim, a coleção dos autores. Acrescem ainda também os POIs do Street Music, com um registro de manifestações culturais na área da música, que são classificadas por género e que estão identificadas em 11 POIs da zona do Porto. Em relação à manutenção digital do espólio principal de fotografias das rotas, nós temos tido alguns cuidados técnicos na forma de apresentação da informação e que permitem esta transposição, então, da rua
para o espaço virtual. Alguns dos desafios que enfrentamos e que são muito comuns a qualquer web designer ou pessoa que carregue informação para o mundo digital, assenta precisamente na economia de espaço e na agilidade com que a informação é apresentada aos utilizadores, de maneira que existe uma preocupação constante de assegurar que as páginas se conseguem visitar com determinada agilidade e que não há um lag, um atraso muito grande na apresentação do conteúdo que convida que a pessoa não avance na exploração do acervo. Portanto, para garantir uma apresentação adequada do acervo, antes da publicação, todas as fotografias capturadas passam por um processo semi-automático de compressão que se designa por lossy ou compressão com perdas, para que o tamanho das fotografias seja reduzido ao máximo, mas até a um limite que não comprometa a qualidade aparente das fotografias, que resultaria, por exemplo, em fotografias pixelizadas. E então, nesta fase, além daquilo que já referi, as preocupações centram-se, para além da economia do espaço, que é caro e que é limitado, não é? Que condiciona muito o tempo de carregamento das páginas. Acresce também a questão da acessibilidade e navegação ao longo do acervo e finalmente, também a manutenção de um estilo informal de comunicação com os conteúdos, que está em linha com a missão e com a atitude que foi concebida para o projeto. A propósito da navegação no acervo, depois das fotografias terem sido codificadas, elas são organizadas de forma a serem apresentadas em galerias, são depois dispostas em thumbnails ou miniaturas para que os visitantes possam ficar com uma perspectiva global do conteúdo e depois clicando numa fotografia é apresentada uma visualização em slideshow, como esta que está a ser mostrada, um slideshow automático que permite percorrer todas as fotos da galeria com uma interface interativa. A ideia é que desta forma o visitante possa simplesmente relaxar e aproveitar a apresentação automática de todo o conteúdo daquele POI, ou então avançar e retroceder na navegação, pausando nos momentos em que acha que existe conteúdo mais interessante ou que vale a pena despender mais tempo. Recuando agora para a página inicial do site, que já foi introduzido em sessões anteriores, as preocupações essenciais residiram essencialmente na criação de um esquema limpo, com cores sóbrias, embora fortes, até porque todo o acervo é visualmente muito intenso e, mais uma vez, para assegurar também o registro de comunicação informal, é necessário que existam alguns elementos, mas que não seja denso demais para não perturbar a forma como o espaço é entendido, gerido e consultado. Esta é uma organização para a qual se assegurou compatibilidade com dispositivos móveis, aliás, que é garantida para todo o site, de maneira que esteja acessível a partir de qualquer dispositivo. Embora o objetivo desta pequena intervenção não seja o de percorrer todas as secções do site, isso também já foi previamente apresentado, aqui identifico apenas a possibilidade, também agora de domínio técnico, para a partilha de notícias catalogadas na secção de clipping e que permite que a sua partilha ou uma partilha rápida seja feita nas redes sociais, incentivando assim as visitas ao site e uma exploração do acervo fotográfico que tanto queremos partilhar com o mundo. Passando agora para a caracterização do desempenho do site e algumas características acerca dos visitantes, é possível verificar que estes se têm mantido constantes ao longo dos últimos 2 anos, com aproximadamente 2.600 visitantes, mais de 20.000 páginas apresentadas durante este período de tempo e embora não tão visível, desde setembro de 2019 houve um aumento de 4.000 páginas apresentadas, portanto até 31 de março,
E como se pode ver, em média, os utilizadores visitam aproximadamente 4 páginas por sessão ou acesso ao site. Já no que diz respeito aos dados demográficos, é possível verificar que, em termos de sexo, está mais ou menos equivalente entre o sexo masculino e o sexo feminino, e que existem 2 grupos etários com maior expressividade, que são os grupos dos 25 aos 34 e dos 35 aos 44, sendo esta a faixa etária para quem este conteúdo à partida será mais apelativo. Curiosamente, uma das faixas etárias menos expressivas, dos 18-24, consiste naquela em que se registra mais páginas visitadas por sessão. Ou seja, esta faixa etária é aquela que visita mais páginas do site em cada um dos acessos que faz. Já no que diz respeito ao número de sessões, ou seja, o número de acessos ao site, a faixa etária dos 35 aos 44 surge como aquela que acede mais vezes. Isto leva-nos a concluir que as camadas mais jovens acedem menos, mas em contrapartida consomem mais conteúdos do que as faixas etárias subsequentes, que acedem mais vezes, mas que consomem menos conteúdo em cada sessão. E numa primeira instância até seria de considerar que estes dados contrariam a ideia geral do consumo rápido de conteúdos que é frequentemente associada às camadas mais jovens. Mas olhando para este gráfico da duração média das sessões, vê-se o tempo total da duração da sessão entre estas duas faixas etárias e nota-se que é muito semelhante. Daí que podemos de facto concluir que num mesmo espaço aproximado de sessão, no mesmo tempo aproximado de sessão, tipicamente os jovens consultam mais páginas, ou seja, fazem com mais rapidez, saltam mais rapidamente de página, e que as faixas etárias posteriores demoram um bocadinho mais os conteúdos, consumindo-os em menor quantidade no total. Já relativamente aos interesses dos visitantes, estes segmentam-se essencialmente por 3 características essenciais. Tudo o que sejam segmentos orientados a viagens e acomodação, assim como alguma expressividade para o setor da educação e do emprego, com alguns registros na área dos negócios e da produtividade ou na área da publicidade, mas essencialmente e de forma também muito expressiva, particularmente no que diz respeito a viagens para Portugal e em viagens para o Porto, que acaba por ser o foco principal de todo o acervo que se encontra disponível online. Não deixa também de ser igualmente curioso que a maioria dos utilizadores acede ao site via desktop, ao invés de utilizarem dispositivos móveis, isto dada a tendência atual de grande expressão do uso de dispositivos móveis para o consumo de conteúdos digitais. E também por se tratar, obviamente, de um website, uma estrutura digital que está concebida para ser compatível com dispositivos móveis. Admitimos que este poderá ser um aspecto a investigar de forma a aprofundar no futuro próximo, para podermos identificar quais é que são as causas e eventuais questões de acessibilidade ou até mesmo preferências de perfil de visitantes que acedem com maior frequência. Em relação aos principais canais, temos, por exemplo, os canais que têm como origem de tráfego os de link de acesso direto, identificados a azul, e temos o referral social e o organic search. Portanto, as 3 principais formas de acesso serão as pessoas que já conhecem o site e que utilizam o link direto para o site, as pesquisas orgânicas feitas em motores de busca, como o Google e outros, e depois a parte vermelha e amarela que diz respeito num grupo total a todos os utilizadores que consultam conteúdo nas redes sociais e que através do referring das redes sociais são encaminhados para o site.
No que diz respeito às origens, há aqui algumas coisas interessantes a salientar, além do tráfego direto, portanto, que é aproximadamente o mesmo. As pesquisas do Google também que são muito expressivas, e é resultado de algumas iniciativas de divulgação, promoção do projeto, alguns acessos provenientes do site do público, do domínio do SCAP, que assegura em permanência também uma boa visibilidade do projeto, e de outras organizações, como por exemplo a Câmara Municipal de Aveiro. Em relação às páginas mais populares do site, que poderão ser reveladoras do conteúdo mais procurado ou então das rotas que os visitantes consideram que poderão ter mais interesse, é possível verificar que aquelas que são mais populares são a Rota de Vila de Conde, a do Marquês, a Rota de Aveiro e a Rota da Trindade. A seguir às rotas, as secções do site que são mais apelativas é o clipping e a secção da investigação, que naturalmente está em linha com as duas grandes vertentes do desenvolvimento do projeto, portanto a da construção do espólio e a do desenvolvimento e publicação, disseminação dos resultados de investigação. Neste caso há aqui uma grande expressividade no primeiro item, que está identificado com 59%, isto diz respeito à página inicial do site, como sendo a landing page, portanto não vamos considerar isto para a análise, porque os dados não serão, à partida, reveladores de nenhum comportamento de popularidade em particular. A título de nota conclusiva, e também a pensar em desenvolvimentos futuros, importa aumentar a agilidade do site, nomeadamente nos tempos de carregamento de algumas páginas em que existem variações menos positivas relativamente ao tempo médio de carregamento das páginas do site. Isto acontece para as páginas como a Rota do Marquês e Vila do Conde, com maior severidade nestes casos, mas também para a Rota do Dragão, e consegue ver-se que Aveiro começa a poder ficar também em risco. Estas são rotas com alguma densidade, mas na sua grande maioria, embora não estejam aqui todas apresentadas, na sua grande maioria as páginas com as rotas no site estão ligeiramente abaixo da média total de tempo de carregamento da página. Efetivamente este é um aspecto em termos de apresentação da comunicação, arte urbana em acervo digital, que é importante assegurar e controlar. Naturalmente que todo este processo tem sido de imensas aprendizagens e de conciliação tecnológica para o transporte da rua para a web, na procura de soluções eficientes e sustentáveis para comunicar a arte urbana em acervo digital. No entanto, parece-me que é de notar que efetivamente foi realizado um trabalho notável e imenso de recolha, de estruturação, de catalogação de arquivo por parte dos investigadores que estão no terreno e que frequentemente fazem visitas e voltam a visitar os locais, porque a arte urbana renova-se e, portanto, é necessário estar permanentemente a acompanhar de que forma é que ela se vai renovando para que possa ser registada. E, portanto, eu acho que esse é um dos fatores principais para que toda a estrutura do site seja eficiente e de interesse permanente, quer seja para a comunidade em geral, quer seja para as autarquias com as quais já têm sido desenvolvidas parcerias em particular, e claro, para os investigadores na área da cultura. Pronto, da minha parte é tudo, acho que despeço-me por aqui, agradeço a vossa atenção e agradeço também ao SEI pelo gentilíssimo convite de me permitir integrar um painel de investigadores de excelência. Por isso, muito obrigada e, claro, não percam as próximas sessões, fiquem bem
e com saúde.